Oi, pessoal, e aí vamos dar início ao nosso segundo semestre letivo, graças a Deus, né? Já no finalzinho do segundo bimestre, estamos caminhando para o terceiro bimestre e que vocês tenham voltado desse recesso com mais entusiasmo, com mais dedicação, com mais vontade de aprender. Vamos dar início à nossa aula de recomposição da língua portuguesa, seguindo as nossas trilhas do conhecimento. Hoje nós vamos estudar a habilidade 39. E vocês podem perguntar, mas por que toda vez a senhora começa apresentando a habilidade? A gente precisa entender o seguinte, gente. Essas habilidades, elas estão lá na BNCC, que é um documento que norteia a nossa educação, certo? Essas habilidades em específico que nós estudamos aqui nas nossas trilhas do conhecimento, das aulas de recomposição da língua portuguesa, elas foram pensadas, né, pelo CAED e elas norteiam as avaliações externas, aquelas avaliações que vocês realizam, as avaliações do Estado da Paraíba, que é a CIAV. Então, a gente tem CIAV agora em novembro, aquela provinha que vocês já conhecem, gostam bastante, que já fizeram no início do ano. Nós temos CIAV agora em novembro. Antes da CIAV, nós temos simulados, né, que vão preparar vocês para essa prova também. E essa prova é toda pautada nessas habilidades. Então, é por isso que vocês precisam conhecer as habilidades que estão sendo estudadas para quando chegar no momento de realizar a prova, vocês não fiquem perdidos. Ah, então a senhora quer que a gente decore, decorar esses códigos? Não, não é isso, de jeito nenhum. Vocês não precisam decorar código de habilidade, mas quando vocês se depararem com a prova e se depararem com os conteúdos e no dia a dia, de uma forma geral, eu quero que vocês saibam, que vocês tenham ciência de que estudaram isso, que vocês viram. Por exemplo, hoje nós vamos estudar a habilidade que faz com que a gente reconheça o sentido das relações lógico-discursivas em um texto. Então, quando vocês se depararem com uma questão que trabalhe isso, vocês vão lembrar que lá na aula de recomposição da língua portuguesa, vocês estudaram esse conteúdo, tá certo? Porque é preciso que vocês compreendam o seguinte: a habilidade, ela vai mostrar exatamente aquilo que cada aluno ele deve aprender na série que está estudando. Por exemplo, quando terminar o primeiro ano, quando vocês terminarem o segundo, terceiro ano, vocês devem ser capazes de quê? Né? Quais as habilidades que vocês devem ter? Por isso que eu sempre inicio as aulas apresentando a habilidade e os objetivos. Estudar essa habilidade vai levar vocês a conseguir o quê? Na aula de hoje, por exemplo, ao final dessa aula, vocês deverão ser capazes de identificar conectivos e expressões linguísticas que estabelecem relações lógico-discursivas como as de conclusão, de comparação, de condição, de lugar, de adversidade, isso dentro dos trechos do texto. Vocês precisam também compreender o papel dos conectivos identificados no estabelecimento de relações de sentido entre ideias ou frases no texto. E, por fim, analisar as relações lógico-discursivas em textos, compreendendo de que forma os conectores empregados influenciam a coesão e a coerência textual. Vejam que a gente tem uma habilidade e a gente tem também o objetivo dessa habilidade. Por que precisamos estudar essa habilidade? Então, não é somente copiar a atividade, copiar ali o conteúdo e responder. Não é isso. Porque para isso, se for só o copiar pelo copiar, a gente tem os computadores, as máquinas, né? Vocês não são copistas, vocês não são escrivães quando não tinha o computador, as máquinas que facilitavam isso, né? A gente precisa que vá além, a gente precisa que vocês entendam o conteúdo, vocês saibam pelo menos do que a gente está falando, o que é que a gente está estudando. Porque quando vocês sentirem uma dúvida numa questão, diante de um conteúdo, diante de um texto, seja em português ou em qualquer outra disciplina, é importante dizer isso, porque
Vocês podem até achar que não, mas aqui a gente estuda de forma interdisciplinar. O que vocês aprendem aqui, por exemplo, com essa habilidade 39, vocês vão usar lá nas aulas de história, vão usar nas aulas de biologia, de matemática, porque é a compreensão de um texto. Em toda disciplina, em toda matéria, vocês precisam compreender um texto para entender do que o assunto está tratando, certo? Então, é importante vocês se atentarem para isso. A habilidade que a gente está estudando, o objetivo. Porque ao final da aula vocês fazem uma autoavaliação. Eita, e aí? Eu consegui? A Amanda disse que eu tinha que, no final dessa aula, eu precisava identificar os conectivos de um texto. Será que eu estou conseguindo mesmo? E se eu não estiver conseguindo? Professora, a senhora poderia voltar lá naquela habilidade que ficou uma dúvida. Não consegui entender isso. Aí a gente retoma a habilidade. Aí quando vocês forem realizar essas provas tanto o simulado da escola, simulado da gerência, ou as provas que vêm direto da secretaria ou direto do MEC, vocês não terão tantas dificuldades. Vocês vão dizer, eita, a gente estudou lá naquela aula, a gente viu isso aqui, essa questão aqui, ó, do gênero textual. Isso aqui eu sei fazer, porque eu aprendi lá. O objetivo foi concluído com sucesso. Então é isso, gente. Eu peço a atenção de vocês, eu peço o interesse, acima de tudo, de vocês para compreender, para prestar atenção nas aulas, porque aí a gente vai conseguir avançar, certo? Então vamos ao assunto de fato. E hoje o que é que a gente vai ver com isso, né? Com essa habilidade? A gente vai costurar os textos e os contextos, né? Um texto ele não nasce do nada. Ele é uma construção, ele é, por que não dizer, ele é uma costura, né? E aí, para uma costura, a gente precisa de várias peças. Aqui nós teríamos a coesão textual, que ela é construída por meio de relações lógicas e discursivas, que vão conectar as ideias dentro de um texto. Se eu falar um monte de orações ou frases soltas, o texto ele vai ficar sem coesão, sem lógica, né? Como a gente fala, essa conversa nem tem lógica. Para ter lógica, a gente precisa da coesão textual. Então, essas relações, elas são expressas por meio de palavras ou expressões que são chamadas os conectivos. Os conectivos, eles garantem isso no nosso texto. Eles garantem essa construção lógica e discursiva. Então, vamos ver alguns tipos de relações. Nós temos, por exemplo, os conectivos que indicam finalidade. Para que, com o objetivo de, com o intuito de, no momento de escrever, de produzir as redações de vocês, vocês precisam muito desses conectivos. Aí um exemplo desse conectivo de finalidade. Nicolas e Charles organizaram o evento para que todos pudessem participar. Então vejam, qual a finalidade de Nicolas e Charles terem organizado esse evento? Para que todos pudessem participar. Para isso, eles organizaram o evento. Estão vendo a finalidade? E foi o para quê, aqui ó, para quê, que fez essa ligação, que trouxe essa ideia lógica, discursiva de finalidade. Aí nós temos vários outros, né? Conectivos de condição. Se, caso, desde que. Um exemplo. Caso chova, a aula será cancelada. Então, nós temos uma condição. A aula será cancelada de qualquer jeito, por qualquer motivo, a qualquer modo? Não. Qual é a condição para que a aula seja cancelada? Caso chova. Então, somente se chover, a aula será cancelada. Conectivos de comparação. Esse é bem fácil de identificar, né? O nome já está dizendo, comparação. Como, bem como, que nem. Aí um exemplo. Ana canta como uma profissional. De que forma a Ana canta? Como uma profissional. Comparou Ana com uma cantora profissional, né? Então houve uma comparação e o como ele ficou responsável por isso. Conectivos de conclusão. Então, logo, dessa forma, por isso, assim, vocês usam lá, né? Precisam desses conectivos no momento de construir
a conclusão das redações de vocês. Ellen estudou muito, então obteve ótimos resultados. Veja a conclusão. Ellen estudou muito, por isso ela obteve ótimos resultados. Talvez se ela não tivesse estudado tanto, né, os resultados não teriam sido tão bons. Então, percebe? Conectivo de conclusão, como ele é apresentado. Isso, gente, acaba que é muito intuitivo. A gente consegue perceber quando a gente lê uma oração, quando a gente lê um trecho de um texto com atenção, meio que é automático. A gente percebe esses conectivos. E aí a gente parar para fazer uma análise, só que a gente não vai ler e dizer como Ana canta como uma cantora. Olha, conectivo de comparação, não é assim que acontece, né? A gente entende que ali tem um conectivo. A gente para analisar, aí a gente vai ver um conectivo de comparação. Eu preciso ligar esse meu parágrafo com o parágrafo anterior. Então, o que é que eu vou usar aqui? Que conectivo eu vou usar aqui? E para encerrar aqui essa minha ideia, né, eu uso o quê? Conectivo de conclusão. Veja, a gente está a todo momento nos nossos diálogos, nos nossos textos, sejam eles escritos ou orais, nós estamos fazendo uso da coesão textual, para que o nosso texto ele tenha lógica. Temos conectivos de tempo. Antigamente, sempre que, logo que, antes que, assim que. Um exemplo. Antigamente, a professora Catarina lecionava em outra escola. Então, conectivo de tempo, né? Veja que o de tempo ele é bem mais fácil da gente perceber, porque dá essa ideia mesmo, cronológica. Conectivo de lugar também, onde a gente já liga que aqui é uma questão que está falando de lugar. Visitamos a cidade onde nasceu a avó de Ellen. Aí temos o conectivo de adversidade. A gente usa muito nos textos dissertativos argumentativos. Todavia, contudo, no entanto, Ana estava cansada, todavia continuou estudando. Né? O que isso quer dizer? Ana estava cansada, ela poderia ter parado. Ela estava cansada? Ela parou, foi descansar? Não. Todavia, apesar de estar cansada, Ana continuou estudando. Então, uma ideia de adversidade é ideias opostas. Então, assim como em um quebra-cabeça, cada peça, cada conectivo, ele tem seu lugar específico para que o todo faça sentido. Se nós formos colocando só frases soltas, ao final o texto vai estar totalmente sem lógica. Então, a gente precisa desse conectivo, né, que ele nos dá essa habilidade de costurar essas peças para formar um texto que seja compreensível e que seja bem articulado. Gente, eu acho esse assunto tão facilzinho, tão gostosinho de estudar. Acho que vocês perceberam isso, né? Como fica intuitivo essa questão da coesão. Vocês podem até não, antes da aula, não assimilar tanto o que seria coesão. O que é coesão? Eu não sei o que é coesão. Mas percebem agora que a coesão é o que dá sentido, é o que dá lógica ao nosso texto, que nos permite essa costura, essa construção. Então agora, quando vocês ouvirem falar sobre coesão, não vai ser mais bicho de sete cabeças, tá bom? Vocês já vão ligar aos conectivos, já vão entender o que a gente está falando, já vão ligar a habilidade que a gente estudou. Aí eu deixo uma atividade que é para vocês fixarem melhor o conteúdo. Aí respondam e enviam lá. Nosso próximo encontro será presencial, se Deus quiser.